Olá, bom dia! Estamos na nossa escola dominical, um momento tão importante que nós vivemos aprendendo da palavra do Senhor. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Provérbios, no capítulo de número 30 e versículo de número 5. Você pode tanto abrir a Bíblia, como também pode acompanhar, porque nós vamos projetar para você os textos bíblicos, tá bom? Então, Provérbios 30, versículo de número 5, diz assim: Cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ele é um escudo para quem nele se refugia. Nós então, se queremos caminhar na proteção do Senhor, nós precisamos conhecer da palavra do Senhor. Por isso que nós temos na igreja, todo domingo, às 9h30, a nossa escola dominical. E nós estamos numa série de estudos que é a respeito de ser discípulo. Nós não queremos mais ter discurso e estudos, nós queremos nos tornar discípulos. Eu espero então que essas ministrações levem você a caminhar segundo aquilo que a palavra do Senhor nos orienta. Como nós estamos na escola dominical, nós vamos ter um momento agora de oração e depois nós vamos também louvar o Senhor com o nosso irmão Rafa Tavares, e feche seus olhos primeiro, vamos falar com o Senhor. Deus, nós te louvamos pela oportunidade que nós temos de abrir a tua palavra, ler, e pela oportunidade que temos do teu Santo Espírito trazer para nós revelação dentro daquilo que a tua palavra diz. Que nesta manhã, ó Deus, nosso coração esteja na tua presença, a nossa vida esteja nas tuas mãos, e que a gente possa ouvir realmente aquilo que o Senhor quer e possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor ministra para nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Então aproveite agora para louvar o Senhor e depois a gente volta para dar sequência no nosso estudo. Combinado? Vamos lá. Esses dias eu estava no meu quarto e essa foi a minha oração. Incertezas, confusão, imprecisão, interrogação, indefinição. O que fazer? De que maneira reagir? Como solucionar? Quando vai findar e trazer alívio para a alma? Desafogo encontro em ti, a libertação do medo. Sei, estou guardado em ti. Entreguei os meus anseios, entreguei as minhas dores, entreguei minhas preocupações aos pés da cruz. E foi então que descansei e avisaço a tua paz. Depois da gente poder louvar o Senhor através de cânticos,
eu convido você também para estar com o seu coração diante daquilo que nós temos ministrado. Os nossos estudos, Ser Discípulo, essa lição é a de número 15. Nós tivemos uma introdução, mas essa é a 15ª lição. E você pode ver todas essas lições exatamente no nosso Facebook, no nosso YouTube. Você consegue encontrar todas essas explicações desse estudo que nós estamos dando. E a gente vai sempre orientando algo nessa nossa caminhada, tá bom? Sempre no final do estudo a gente orienta o texto bíblico que você vai orar durante a semana para chegar até o domingo já com a leitura feita. Então, domingo passado nós passamos para as pessoas e para você que tem acompanhado, nós passamos para você ler Mateus 6, de 25 até o versículo de número 34. A gente pede que as pessoas leiam, depois, primeiro ore, depois leia, releia e tenha um caderno de anotação, que é sempre bom, que isso nos ajuda muito na nossa caminhada. Se você ainda não leu, de repente, espera um pouquinho, se você está assistindo esse vídeo depois de ter sido gravado, né? Não está aí no ao vivo agora, você dá um pause, vai ler e depois você volta aqui para poder ouvir toda a explicação. Combinado? Mas vamos lá. O texto bíblico nosso, então, como já foi falado, é exatamente de Mateus 6, a partir do versículo de número 25 até o versículo de número 34. Diz assim, então, a palavra do Senhor para nós, nessa manhã. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que roupa. Observe os pássaros. Eles não plantam nem colhem, eles nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celeste os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fazem roupa, e, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã serão lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Porquanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celeste já sabe o que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. Então esse é um versículo que nós lemos dentro da nossa projeção, né, de estudo da palavra do Senhor. E hoje aqui a gente vai estudar sobre ansiedade. A gente vai falar um pouquinho sobre preocupação. Nos versículos das aulas anteriores, Jesus ele deixou claro qual Senhor nós vamos servir. Se nós vamos servir Mamon, que é exatamente o dinheiro ou o mundo, ou se nós vamos servir a Deus. Nós temos que escolher um ou outro, não tem condição de nós ficarmos com os dois. Se você escolheu Jesus, aí vem então essa frase: não fique ansioso com nada. Você escolheu Jesus. É interessante para nós isso, por quê? Porque na época de Jesus, Jesus está aqui usando uma metáfora a respeito de escravos. Naquela época,
Os escravos, no primeiro século, têm o dever de servir ao seu senhor. Mas é interessante também a gente ver que os senhores, eles tinham várias leis e deveres que eles tinham que cumprir com os seus escravos. Basta a gente ver isso tanto no livro de Levítico quanto também em Êxodo. Todos dois mostram isso para nós. E tem uma lei que os escravos, eles tinham que receber do seu senhor comida, bebida e veste. Jesus, então, ele está mostrando que se você escolheu o Senhor Deus, é claro que ele vai fazer o mínimo possível que está na lei, né? A gente sabe que ele faz muito mais do que isso, mas o mínimo, pelo menos, a gente tem certeza que ele vai fazer, porque ele cuida dos seus. Jesus chama a atenção para as aves do céu, o texto nos mostra a respeito disso. O que o texto nos mostra? As aves do céu não plantam e não armazenam nada em celeiro, mas elas têm que comer. Quanto mais você conhece o Senhor, você vai ver que realmente o Senhor vai te dar o que comer. O Senhor vai dar para você aquilo que você necessita. Jesus ele chama atenção também para os lírios do campo, uma planta que é encontrada naquela região, e o texto ainda fala que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. O texto mostra isso para nós. Salomão, a gente sabe que é um dos homens mais ricos da história, não é verdade? E quando se fala em glória, algumas versões trazem a palavra esplendor. Isso quer dizer que é o momento que Salomão viveu o período mais próspero. O período mais próximo de Salomão, mesmo assim, Salomão nunca foi capaz de se vestir como os lírios do campo, na beleza que tem. Hoje, o lírio do campo está aqui. Amanhã vai ser lançado no fogo. Será que você e eu não somos mais importantes? O Senhor não olha para nós e vê a importância que nós temos, sendo que Ele nos trouxe a existência. Você quer ser discípulo do Senhor? Comece a compartilhar aí do lado, já no chat, hashtag ser discípulo, tá bom? E não esqueça, se inscreva no nosso canal. É importante você dar uma likezinha aí também. Voltando ao texto, a forma como vamos servir um Deus afetará claramente como vamos nos preocupar com o outro. Exatamente isso. Se escolhemos o Senhor Deus, não devemos ficar ansiosos com o Deus Mamon. Isso mesmo. É uma sequência dentro do texto. Então o Senhor, ele apresenta na palavra dele um momento que ele apresenta como provedor. Quando é que Deus se revela como provedor? A gente tem a história de Abraão que vai oferecer Isaac. Nesse momento que Deus vê que Abraão oferece a ele Isaac, o que acontece? Deus se apresenta como provedor. O que isso ensina para nós? Que na vida de Abraão, nada tomou o lugar de Deus, nem mesmo o seu filho. Então isso ensina para nós a respeito para que andarmos ansiosos. Jesus está fazendo um paralelo muito claro em pessoas que não temiam a Deus e as que temiam a Deus. O que é temer a Deus? Temer a Deus é honrar ao Senhor. Isso é, tudo que eu faço eu busco honrar ao Senhor. No meu falar, no meu vestir e até mesmo em sentimentos. Para que eu tenho que me preocupar com o dia de amanhã, a ansiedade do dia de amanhã, sendo que eu sei que o Senhor cuida de mim? Basta eu reparar as aves do céu, os lírios do campo, o Senhor cuida de mim. Nós temos até mesmo o costume na igreja, isso é uma prática bíblica, a respeito dos dízimos e das ofertas. E eu posso dizer para vocês aqui que o dízimo é muito mais que valor. Dízimo é muito mais do que 10%. Mas o que o Senhor é para você? Quando nós colocamos isso diante do Senhor, quando nós colocamos isso diante do altar do Senhor. Exatamente.
Isso mostra exatamente aquilo que o Senhor é para mim. O paralelo aqui, né, é primícia. Tá certo? O texto, na verdade, esse que eu estou falando a respeito do dízimo, eu coloco diante do Senhor, porque o Senhor é minha primícia, o Senhor é o primeiro na minha vida. E eu separo sempre o primeiro. Então, o paralelo é pessoas preocupadas com este mundo, é o que Jesus mostra para nós aqui, e pessoas preocupadas com o reino de Deus e a sua justiça. É interessante que os filósofos gregos daquela época, eles usavam as seguintes palavras: a palavra bem supremo. Isso é, um anseio muito forte para conquistar algo na vida. Então eles falavam como bem supremo. Nós hoje damos o nome de ambição, uma vontade forte por alguma coisa, certo? Se você tem uma ambição forte para ganhar dinheiro, isso é uma ambição terrena. Se você tem uma ambição forte pelo reino de Deus, pelo amor ao próximo, pelas pessoas que precisam conhecer o amor de Deus, se você tem uma ambição forte pela justiça de Deus, isso é uma ambição pelo reino de Deus. Então a nossa ambição, qual que é o nosso dia a dia? O que nós estamos correndo atrás? Nós estamos em busca do reino de Deus ou nós estamos em busca de coisas dessa terra, sendo que a gente tem focado mais nisso ou no reino de Deus? Deixa eu revelar algo aqui. Nós fomos criados por Deus para adorar. Não esqueça disso. O Senhor fez todos os seres humanos para adorar. Todas as pessoas para adorar. Quer seja um ateu ou não. Mesmo quem não acredita em Deus, essas pessoas também são adoradores. Eles são adoradores da matéria. São os materialistas. Tem os adoradores de imagens, tem os adoradores de si mesmo. Não é verdade? Pessoas que adoram elas mesmas. Jesus fala intencionalmente a prática de busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então fomos criados para adorar. O que nós temos adorado? Todas as pessoas adoram. Quer elas acreditem em Deus ou não, elas adoram. Isso é fato. Agora elas estão adorando alguma coisa. E a grande pergunta é para nós que aqui estamos. O que nós estamos adorando? Então, dentro desse texto, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se você fizer isso em primeiro lugar, você não deixará a vida te levar para um lugar de adorações vãs. As coisas não terão primeiro lugar e não tomarão lugar em seu coração. O versículo de número 27 do texto que nós lemos diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Côvado pode ser entendido, é interessante isso daqui, como estatura ou tempo. Tanto levando para a estatura, altura nossa, como para o tempo. Acabei de pegar um bichinho que veio aqui na frente e deu um tapinha nele. Ele deve estar correndo aí, daqui a pouco ele deve voltar para cá de novo. Mas vamos continuar aqui firme. Côvado, estatura, altura nossa e tempo. Tempo de existência ou a nossa altura. Em nenhum dos dois nós podemos acrescentar nada. Isso quer dizer que a ansiedade é inútil. Grave isso, a ansiedade é inútil. Nós precisamos confiar no Senhor. Deixa eu compartilhar uma coisinha com vocês, e é particular meu mesmo. Para mim, a ansiedade aparece para nós que somos cristãos da seguinte maneira, né? Aparece para nós pararmos um pouco e focarmos em Deus.
Quando aparece isso na nossa vida, deixa eu colocar uma opinião aqui a respeito de ansiedade. Para mim, a ansiedade aparece para nós cristãos, para nós focarmos novamente no Senhor. Para nós prestarmos atenção aonde nós estamos focando e buscando nossa força, nos fortalecendo. Porque a palavra do Senhor diz: lance sobre ele, sobre Jesus, a vossa ansiedade, porque Jesus tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7 fala sobre isso. Então, se a Bíblia fala a respeito disso, é porque nós, cristãos, também temos ansiedade, mas nós não podemos ter ansiedade. Nós temos que saber aonde lançar diante do Senhor a nossa ansiedade. As coisas que não temos não podem controlar a nossa vida, e as coisas que nós não temos controle estão nas mãos do Senhor. Tem um missionário cujo nome é Hudson Taylor, um missionário metodista, que ele fez exatamente missões na China. E ele estava indo para a China para poder evangelizar lá os chineses e fazer um trabalho, e é bem bacana você ler um pouco sobre ele, é muito legal o tanto que ele trabalhou lá, o quanto que ele evangelizou naquele local, a gente nem imagina isso, né? E na sua primeira viagem, o barco que ele estava naufragou. E quando ele estava exatamente ali no mar, ele começou a orar e pediu a Deus, falou: Deus, por favor, me ajude. Deus, que eu consiga sobreviver desse naufrágio. E quando ele estava ali, uma pessoa jogou para ele uma boia salva-vidas. E ao invés dele pegar a boia salva-vidas, ele pensou assim: poxa, se eu pegar a boia salva-vidas, eu não vou estar demonstrando a minha fé no Senhor. E aí, diante disso, ele deixou aquela boia de lado e ele conseguiu sim vencer aquele naufrágio, ele se salvou. Anos depois, ele veio a escrever sobre esse fato, até mesmo diante da maturidade que ele tinha buscado e encontrado no Senhor. E ele falou que aquela atitude dele foi imatura, até mesmo porque uma coisa não anula a outra. O ele pegar a boia não anulava o poder de Deus de atuar na vida dele. E assim acontece. Existe a prudência, que é algo que nós precisamos também. Aí no versículo de número 31, versículo de número 31 fala: não se preocupem. Não quer dizer, não temos que trabalhar para ter. Não é isso. Nós temos que trabalhar. Porque até mesmo as aves dos céus, elas lutam para poder comer. Elas têm que correr atrás. Porque se elas ficarem paradas, a comida não vai cair na boca, no seu filhotinho, quando a mamãe traz, não é verdade? Uma coisa é não viver ansioso, uma coisa é não viver preocupado. Inclusive, hashtag ansioso, hashtag preocupado, né? A outra é ser ocioso. Então, uma coisa é não ser ansioso, a outra é ser ocioso. Então, a ansiedade é não viver o presente. Entendeu? As pessoas não vivem o presente. Quem não vive o presente não aproveita o melhor e o todo da vida. Nós não conseguimos fazer nada no passado e nem no futuro. Só no presente que a gente consegue fazer alguma coisa ao que a gente está vivendo agora. Nós temos que orar e saber que Deus cuida da gente. Temos que agir. Algumas pessoas falam que oração é orar e ação, né? Então nós temos aí outubro, rosa, o novembro azul. A gente precisa ir lá fazer exame. É prudente isso. O Senhor quer que você confie nele e viva cada dia da melhor maneira possível que você consegue nele. A Bíblia nos orienta para nós vivermos de maneira responsável. Isso mesmo. O Senhor nos deu inteligência e se nós pedimos para Ele sabedoria, Ele nos dá. Então você imagina, o Senhor já nos deu inteligência e nós buscarmos nele sabedoria, nós vamos viver o quê? Nós vamos viver um padrão que o mundo não dá, só Ele dá. E diante disso nós vamos viver o padrão de Deus. Nós temos que nos organizar para viver melhor. E essa é a forma correta de se viver. Nós temos que nos preparar antes para não gerar ansiedade. Ok, mas não podemos deixar também que ir preparar antes vai trazer para a gente ansiedade. Certa vez eu fui num encontro evangélico e a pessoa que subiu para poder ministrar nesse encontro de louvor e adoração, ela foi ministrar e ela, ao subir, ela pegou o microfone. As primeiras palavras que ela disse foi: eu não preparei nada, vou deixar o Espírito Santo revelar.
Na hora que eu ouvi aquilo, eu abaixei a cabeça e falei, ai, ai, ai. Aí vem. Eu estava preocupado que eu tinha levado, já estava no pastorado, levado uma turma grande para lá para a ministração. O que será que essa pessoa vai falar? Né? Eu estava preocupado com isso. Da pessoa não preparar antes, eu não duvido que o Espírito Santo não revele na hora, de maneira alguma. Mas o Espírito Santo trabalha também antes. E eu prefiro que o Espírito Santo revele antes, para que eu possa chegar no local já preparado. É isso, levar a obra do Senhor não pode ser de forma relaxada. O Espírito Santo me prepara antes, e aqui tudo que eu estou ministrando para você é algo que ele me preparou antes, e diga-se de passagem, tem vários escritores que prepararam antes também, a própria Bíblia. Eles também se prepararam para isso. O Espírito Santo ele trabalha coletivamente. Tem pessoas que receberam a revelação do Espírito, que pode nos ajudar, olha aqui, preparar antes, para a gente poder estar junto. Vamos ler o versículo de número 34, que diz, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Está entendendo? É a explicação anterior. Basta para hoje os problemas desse dia. Para eu concluir, para poder encerrar, eu quero ler com vocês o versículo de número 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Reino de Deus. Reino de Deus é um lugar onde Jesus Cristo reina. Ele é reconhecido como rei e ele reina. A igreja é o reino de Deus, reino de Jesus. Por quê? Porque as pessoas reconhecem Jesus como rei. Tem que ser assim. Na igreja nós precisamos reconhecer e reconhecendo que Jesus é rei. A igreja é um lugar onde Jesus reina com exigência e bênção. E desconhece o meio termo. Ou é tudo ou é nada. Ou estou totalmente mergulhado com o Senhor ou não estou mergulhado com Ele. Na igreja é o local onde nós crescemos em todas as áreas da nossa vida. Na minha área espiritual, de relacionamento familiar, relacionamento com o cônjuge, com os filhos, com as pessoas mais idosas, com as crianças, com as pessoas que chegam e requerem um cuidado maior, a gente aprende, porque vem tanta coisa ainda que precisa ser curada nas nossas vidas. E chegam pessoas também que precisam de tantas curas, assim como nós, e nós somos curados cada vez mais. Nós nos submetemos ao Senhor de forma prazerosa. É na igreja. Ali tem que ser assim. Eu estou ali de forma prazerosa para submeter à vontade do Senhor. E o texto fala a respeito de buscar a sua justiça. É o reino que se expande um pouco mais. Vai além dos portões da igreja. Vou explicar isso melhor. Somos nós agindo para que a justiça de Deus aconteça no mundo. Para que a justiça de Deus aconteça na nossa cidade. Isso mesmo, na sociedade. Os profetas, eles profetizaram para Israel, a Bíblia mostra isso, mas eles profetizaram também para outras nações. Os profetas, eles profetizaram, a gente encontra Amós, a justiça de Deus é para todos nós, para todas as pessoas. E Amós, ele profetizou tanto para Israel, como ele profetizou também para a Síria, para Edom, para Tiro, porque eles estavam agindo de forma cruel. E nós não podemos aceitar isso enquanto igreja, como discípulos de Jesus. Temos que buscar a justiça de Deus para a nossa sociedade, como eu falei, para a nossa cidade. Se buscarmos isso, nós vamos, nós seremos servidos. Se nós buscarmos a justiça, o reino de Deus e a justiça de Deus, nós seremos servidos, é isso mesmo, servidos com as coisas básicas. Quais são elas? Comer, beber e vestir. Que o Senhor te abençoe. Que Ele tenha falado poderosamente ao seu coração, assim como falou ao meu coração. Vamos orar. Te louvamos, a Deus, por esse momento de estudo da Tua Palavra, por tudo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Que essa palavra, ela encontre realmente espaço na nossa mente e coração, para ela fazer morada e fazer com que a gente viva aquilo que o Senhor ministrou para nós. Em nome de Jesus,
que a gente possa caminhar dentro da igreja e fora dos portões da igreja como discípulos do Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Não esqueça, domingo que vem, você tem um texto para ler, mas você tem que orar, ler o texto 1, 2, 3 vezes, quanto você achar necessário, depois fazer a anotação e depois vir para cá para compartilhar conosco aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Tá bom? Para você ver sobre essa ministração. E o texto de domingo que vem é Mateus 7, versículo de 1 a 6. Nós vamos falar sobre julgar. Mateus 7, versículo de 1 até o versículo de número 6. E você que tem acompanhado, a gente está projetando tudo aqui do lado, né, para você estar ligado quanto a isso. Foi caindo da tarde, deve ter ficado um pouquinho mais assim escuro, mas creio que você está vendo bem, né? Mas você que ouviu até agora tudo, né, todas as ministrações, as 15 e mais a introdução, você recebeu a respeito de ser discípulo 59%. Glória a Deus por isso. Já chegamos em Mateus 7. Nós estudamos Mateus 5, 6 e agora nós estamos estudando 7. Vamos para o 7. Venha conosco e participe. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo maravilhoso, junto em família, e que à noite a gente esteja junto novamente às 19h30. Não esqueça, juntos somos corpo. Deus te abençoe.